Boa tarde, hoje é dia 9 de outubro de 2019, mais uma vez aqui passando para compartilhar uma palavra e ajudar você aí do outro lado, primeiramente a meditar na palavra de Deus e em tudo que fizer, consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão, principalmente uma decisão tão importante que é largar uma seita e verdadeiramente entrar no reino de Deus para agradar ao Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, porque para mim não foi fácil, eu acredito que para muita gente que já saiu não foi fácil e na verdade nunca será fácil, porque mexe com família, né? Então, muitas vezes algumas pessoas já identificaram o problema, já identificaram a doutrina errada, as falácias, as invencionices de homens, as heresias que são acrescentadas, mas não tomaram a decisão ainda de sair desses lugares por conta do cônjuge, a esposa ou o marido que ainda não enxergou a verdade do Evangelho. E eu digo que não é fácil, mas é possível. Eu me lembro que quando eu percebi os enganos e as heresias dentro da instituição, de tudo que era utilizado, que acrescia ao Evangelho, ou seja, o Evangelho já era suficiente para a minha transformação, mas ainda era agregado algumas coisas, rituais, situações que muitas vezes eu participei, mas lá no meu íntimo mesmo eu dizia, poxa, tem alguma coisa errada. E aí a palavra de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela me foi revelada, e ali eu passei a estudar as Escrituras, comecei a buscar mensagens de estudos bíblicos e ali o Espírito Santo ele foi me convencendo. Foi um período bem difícil porque muitas vezes eu acompanhei ainda a minha esposa contrariado, inteiramente infeliz por estar indo para a instituição universal, e ali eu percebia o vazio que era estar naquele lugar, e dentro de mim eu queria sair correndo dali, porque eu não aguentava mais ouvir aquela mesma ladainha de sempre, aquelas mesmas promessas, e percebendo que aquilo não se cumpria na vida de 95% das pessoas que lá dentro estão, se não 99% das pessoas que lá dentro estão. Então, eu percebia aquele ensino e aquilo para mim era uma agressão dentro do Evangelho que eu estava conhecendo e que eu estava descobrindo ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje eu quero ajudar você que está aí dentro dessa instituição ainda, ou de outras semelhantes a ela, que nasceram dela, e eu quero mostrar para você uma lógica ou como você não se deixar ludibriar e enganar novamente. Primeiramente, eu queria dizer que o Evangelho ele é um convite ao arrependimento. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um convite ao arrependimento. Ou seja, nós precisamos entender que somos pecadores, somos depravados, caímos da graça de Deus por conta do pecado que somos escravos, que outrora éramos escravos, e por conta do sacrifício de Jesus nós temos salvação. Nós não conseguiríamos pagar esse preço. Então, primeiro, nós precisamos entender que o Evangelho ou os Evangelhos não nos oferecem uma vida fácil. Ele não nos dá garantia de farturas. Não existe uma garantia, embora a Bíblia ela seja repleta de promessas. Mas essas promessas, muitas vezes, elas não vão se cumprir aqui. Então, dê graças a Deus. Se você hoje, na sua vida, Deus ele te dá graça de viver o que você está vivendo e de estar vivendo o que você está vivendo. Dê graças a Deus por isso. Não é porque você fez algo que te levou a isso, mas é graça dele. Ou seja, ele deu porque ele é bom e ele dá para quem ele quiser. Ele não tem obrigação e não vai abençoar todos igualmente. Isso você percebe dentro de igrejas e instituições. Então, a promessa que é vendido é que todos vão ser ricos e se fizerem isso ou aquilo, se derem um perfeito sacrifício, se forem dizimistas, se derem ofertas, se participarem de campanhas, serão prósperos.
É isso que você vê dentro das instituições? Não. Você vê uma minoria, dá para contar nos dedos as pessoas que vivem e desfrutam disso. E a grande maioria vivem de promessas, e promessas eternas, né? Que nunca se cumprem, e não se cumpre não é porque Deus está demorando, mas segundo o ensino é porque elas não fizeram perfeito, ou seja, não vão conseguir. Então se vende uma ideia para você de que você precisa fazer o perfeito sacrifício para que você desfrute das boas maravilhas de Deus, daquilo que Deus quer proporcionar a nós. Então, o meu vídeo tem o intuito hoje de orientar, de ajudar, vou recapitular, não orientar, de ajudar você a não se deixar enganar novamente. Primeiro, nós precisamos entender que existem sim ainda igrejas sérias, compromissadas com a verdade do Evangelho, com a palavra de Deus. Eu nunca nos meus vídeos falo ou direciono você para igrejas, porque eu acredito que isso seja um compromisso seu e uma obrigação sua buscar. Assim como eu fui buscar e eu encontrei um lugar onde hoje eu congrego, onde eu me reúno com pessoas, onde eu me relaciono com pessoas, porque isso é o papel do Evangelho. Primeiro, nos levar ao arrependimento e a salvação na pessoa de Jesus. E depois, nos relacionarmos para carregarmos a cruz um dos outros, ajudar na caminhada cristã. Aquela pessoa que tem mais dificuldade e aqueles outros que têm mais facilidade em absorver a palavra e de colocar em prática aquilo que aprendeu. Ou seja, precisamos imitar ao Senhor Jesus. Precisamos ser imitadores do Senhor Jesus. Então, quando você identifica o problema dentro da instituição universal, e você sai dela e vai para uma outra igreja que não é tão grande como ela é, mas que pregam as mesmas práticas e ensinos, e aqui as heresias e os elementos que as igrejas hoje inseriram no Evangelho. Por exemplo, na Universal hoje se tem um culto à Arca da Aliança, que era algo onde Deus se manifestava, que quando Jesus ele veio, essas práticas, e ele mesmo falou que já não eram mais para se lembrar dela, porque agora nós teríamos o Senhor Jesus, para que nós nos relacionássemos diretamente com Ele. Então Deus não iria mais se manifestar naquele lugar, mas na pessoa de Jesus nós teríamos um relacionamento com Ele. Então, quando você insere a Arca da Aliança dentro do cristianismo e do Evangelho, isso acaba sendo uma heresia, é algo desnecessário que não agrega e acrescenta na nossa fé nada. Pelo contrário, nos tira do caminho e do relacionamento com o Senhor Jesus, de proximidade, de crescer em conhecer e crescer em parecer com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E ser imitadores não quer dizer que a gente vai conseguir ser igual, mas parecidos. Ou seja, Jesus age conosco com misericórdia e graça. Ele nos amou, Ele nos ama. Então, nós precisamos nos relacionar com as pessoas da mesma forma. Nós precisamos ter misericórdia com elas e não ser e não aceitar o pecado dela. Mas nós precisamos, através do nosso modo de viver, ou seja, o meu modo de viver precisa incomodar o pecado dessa pessoa e precisa mostrar Jesus. E Jesus é o caminho para essa pessoa. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Nós, quando vivemos o Evangelho e queremos ser parecidos com Jesus, nós colocamos essa pessoa que anda num caminho torto, no caminho para a cruz, para Jesus, para o arrependimento. É essa a nossa missão, é isso que nós precisamos ser. Então, existem sim igrejas sérias que você pode buscar, onde você pode congregar e se relacionar com irmãos, mas existem aquelas que têm crescido em grande número, que são iguais. Então, quando você chegar numa determinada igreja e você perceber as mesmas práticas, de repente só uma forma mais suave do pastor falar, mas que tem as mesmas práticas, ou seja, o ensino longo sobre dízimo, ou seja, um culto de 1h30, 2 horas,
30 minutos fala só de dízimo, ou então de campanhas. Só campanha, 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 e o teu pecado não é confrontado, existe alguma coisa errada com este lugar. Eu sugeriria a você, vazar, sai. Ou então, situações onde são inseridos dentro do cristianismo elementos para despertar a tua fé. Azeite, sal, arca da aliança, como eu já falei, lencinho, banho de descarrego ou água, uma série de coisas que são acrescentadas. Foge desse lugar também, porque o Evangelho, a gente não precisa dessas coisas. O Evangelho é suficiente para transformar as nossas vidas, para nos trazer esperança, nos trazer confronto. Então, o Evangelho ele tem o poder de nos confrontar e de produzir em nós mudanças. Se o Evangelho que você está ouvindo não confronta o seu modo de viver, o seu estilo de vida, e não te traz esperança, você precisa repensar e precisa ver realmente se o lugar onde você frequenta, está congregando, ele está de acordo com a palavra de Deus. Nem todo lugar que abre a Bíblia ou fala de Deus, ele vai levar a Deus, né? Ou ele vai levar ao céu, arrependimento e salvação. Hoje se tornou um negócio lucrativo, principalmente para pastores e bispos que se fazem valer de uma autoridade autoritária. Então, não só autoridade, mas uma autoridade autoritária, de determinar e mandar, dele carregar a verdade absoluta. Na verdade, esses lugares também você precisa repensar e vaza daí, sai daí, não é o lugar. Eu acho que quando você chega numa comunidade saudável, existe a exposição da palavra, existe ali sim a explicação naquele momento de culto a Deus, os louvores que são ministrados, que são cantados. O louvor ele precisa ter o papel de levar você a Jesus, ou seja, até a mensagem do louvor precisa apresentar a Jesus e exaltar a Deus. Então, até mesmo o louvor, nós já percebemos se aquela igreja é séria ou não. Então, o louvor, quando ele é voltado para você, ou seja, restitui, eu quero de volta o que é meu, tem sabor de mel, hoje a minha vitória tem sabor de mel, ou seja, sai desse lugar também, porque até mesmo a mensagem do louvor precisa ser cristocêntrica, precisa apontar para Jesus. E aí, quando inicia-se a mensagem, seja ela iniciada no Antigo Testamento, seja ela no Novo Testamento, ela aponta para um único caminho, para o Senhor Jesus. Eu percebo que tem pessoas que estão saindo da instituição, que está aqui mesmo, que seguem no meu canal, que veem os meus vídeos, que saíram da Universal e estão em igrejas iguaizinhas a ela, de bispos que saíram e montaram a igreja, ou seja, com as mesmas práticas, levando um monte de garrafinha para o monte para consagrar, para dar no domingo, ou então a rosa ungida, que você vai deixar essa rosa na sua casa e ela vai atrair todo o mal. Isso é superstição, isso é sincretismo, isso é uma macumba branca, essa é a verdade. O Evangelho nos faz livre para nós não dependermos dessas coisas. Jesus, quando ele entra na vida da gente, ele transforma a gente de tal forma que nós não conseguimos mais ser como nós éramos. Ou seja, essas coisas nos incomodam, essas coisas, elas passam a ser rejeitadas, não porque eu sou melhor, mas porque você sabe que na palavra de Deus isso é desnecessário. Então, sincretismo religioso, ou seja, a inclusão das práticas do judaísmo dentro do cristianismo, era o que o apóstolo Paulo mais falava. O apóstolo Paulo, ele reprovava, porque quando ele apresentou as boas novas do reino, ele condenava aquilo que as pessoas, ou os judaizantes, queriam inserir. Eles não negavam diretamente ao Senhor Jesus, mas eles queriam inserir dentro do cristianismo, por exemplo, a circuncisão. Toda criança era circuncidada.
Então, para a gente ser salvo, a gente precisa, ou seja, eu aceitei Jesus, mas eu preciso ser circuncidado, porque isso era da lei mosaica. E agora no Cristo não há mais necessidade, ou seja, eu confesso o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e nele eu sou salvo, naquilo que ele fez. E o apóstolo Paulo combatia exatamente esses tipos de ensino, as práticas judaizantes. Então, hoje a gente vê um monte de bispos usando aquelas, não sei o nome daquilo, aquelas capinhas, aquele chapéuzinho, tudo da prática dos judeus, do judaísmo. Nós somos gentios, a salvação chegou em nós por conta da pregação do apóstolo Paulo. Por isso que hoje nós somos salvos, porque Paulo foi uma pessoa usada justamente para passar aquelas barreiras e levar o evangelho para o mundo. E hoje a gente ouve o evangelho muito do que Paulo escreveu e falou e pregou. Então somos gentios, nós não somos judeus, nós não precisamos fazer as mesmas práticas de antes. Então, essas igrejas te levam a sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifício. E aqui, a não necessidade de sacrifício não quer dizer que você vai ter uma vida fácil. Eu não estou falando que você não faz sacrifício porque a salvação é no oba-oba. Não. A salvação nossa, primeiro, é obra de Deus. A nossa salvação é obra de Deus na pessoa de Jesus. Nós confiamos e confessamos o nosso pecado. Nós somos lavados e remidos pelo que Jesus fez. E agora nós precisamos demonstrar a nossa conversão no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com pessoas, fugindo do pecado, não indo mais nos lugares que antes nós íamos buscar prazer, buscar alegria e felicidade. Hoje nós não precisamos mais disso, porque Jesus nos completa plenamente. Nós somos 100% plenos nele. Ele nos traz esperança, Jesus restaura a esperança e nele nós somos e temos plena salvação. Então, quando essas instituições ou essa instituição específica ensina que você precisa fazer sacrifício, que você precisa fazer os seus votos, as suas campanhas, sabe, essas pastinhas da família, ou então a pastinha da vitória, a arquinha, o azeite, o pão que você leva para casa, fica uma semana, você leva na outra semana, ele está mofado e aquele pão está cheio de demônio, porque o mal está ali agora, e aí vai ser queimado. Não há necessidade disso. Isso são heresias, isso são obras de sincretismo, isso é pura religiosidade. E aí você atrai essas coisas para você, achando que você agora está servindo e agradando a Deus. E com Deus não precisa de nada disso. Então, quando você for procurar uma igreja saudável para congregar, porque nós precisamos estar inseridos num corpo. Não quer dizer que só vamos ser salvos se estivermos num corpo, numa igreja. Mas quando nós nos relacionamos com pessoas, um ou outro divide o fardo, nós conversamos, nós entendemos que aquele problema que estamos passando, o nosso irmão do lado passou, está passando, ele conseguiu vencer, ou então ele teve experiências que vai compartilhar com você, e então você vai equilibrando a nossa caminhada cristã. Esse é o papel da igreja, ou esse deveria ser o papel da igreja. Mas muitas vezes você vai à igreja e você aprende só para você, porque você tem que vencer, porque você tem que ser bem-sucedido, porque você isso, porque você aquilo, e as canções são para você, são para exaltação sua, é para você vencer, é para você provar, é para Deus restituir o que é seu de volta, você quer de volta o que é teu. E aí a gente deixa de prestar um culto a Deus, a gente deixa de exaltar o Senhor Jesus para exaltar a nossa vida e aquilo que nós queremos. Então, que você possa avaliar, quando for procurar um lugar para congregar, exatamente essas coisas. Ou seja, quando você chegar numa igreja, não se iluda com grandes igrejas lotadas. Aqui mais uma dica. Não se iluda com grandes igrejas lotadas. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho é confronto. E não é passar a mão, alisar. A mensagem do Evangelho é tomar a cruz para seguir a Jesus. A mensagem do Evangelho não tem a ver com agora que você aceitou Jesus, a sua vida vai ser linda, maravilhosa e seus problemas acabaram.
Quando você vê uma igreja muito cheia, lotada, desconfie da mensagem que ela está apresentando, porque certamente ela está falando para agradar. Porque uma igreja séria também, ela não vai ser atrativa. Ela vai ser, muitas vezes, pequena, com poucos membros. Ela não vai ser essa coisa lotada, jorrando pelas janelas, porque todo mundo está querendo Jesus. Não, as pessoas não querem Jesus. As pessoas querem mudar a vida delas. Elas não querem Jesus, elas querem mudar a vida delas. E quando você chega numa igreja que prega ao Senhor Jesus, que prega ao arrependimento, que prega que você precisa mudar, deixar de ser depravado, que você precisa deixar de ser egoísta, avarento, você que quer só o Jesus das bênçãos, você não volta neste lugar. Mas quando você chega num lugar que te é vendido, uma vida que você vai ter uma vida de qualidade, uma vida repleta de coisas materiais, e aí você se encontra nessa igreja e fica nela. Então, quando você for sair para procurar verdadeiramente um lugar, pensa nisso. Perceba, existem sim igrejas sérias compromissadas com a verdade. É sua missão encontrar este lugar para congregar. Não se iluda com igrejas grandes. E a grande maioria dessas da televisão não são saudáveis, são cancerígenas. Elas provocam o mal e fazem o mal. Você pode perceber que na televisão, em alguns canais, as igrejas sérias que pregam o verdadeiro evangelho, ela não tem dinheiro para manter, então o tempo dela na TV é 5 minutos, 10 minutos estourando. As outras ficam 2, 3 o dia inteiro. Mas não muda a vida de ninguém, nem transformam e nem levam as pessoas a estarem no reino de Deus. Levam sim as pessoas a dependerem e viverem de barganha com Deus, de troca com Deus, para agregar as coisas na vida dela. Ou seja, o evangelho que não confronta e não transforma e não traz esperança, mas o evangelho que gera para ela prazeres e conquistas. Ou seja, isso não é o evangelho. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir os seus olhos, e eu espero que quando você entender isso, que você não busque, não troque 6 por meia dúzia, mas que você busque verdadeiramente um lugar onde você possa congregar e se reunir com os irmãos. Que Deus abençoe você e até uma próxima.